Olá a todos, tudo bem? Aqui quem fala é o Carlos Matias. Eu quero agradecer aqui a professora Oleneva Sanches por me receber aqui no Vem Humanistas. É um prazer estar com você que está me assistindo, prazer imenso, verdadeiramente. E eu vou falar hoje sobre o que eu chamo de o etno dos excluídos. Então eu vou dar uma palhinha geral sobre a minha fala. Vou falar sobre a matemática no senso comum, sobre o mainstream filosófico da matemática, quer dizer, qual é aquele centro filosófico do que é de mais tradicional dentro da filosofia da matemática. Falarei sobre a questão da despersonalização dos estudantes, a desconexão promovida por uma certa percepção dos objetos matemáticos e a neutralidade que eles impõem. Falarei sobre algumas implicações no ensino, na avaliação e na aprendizagem, algo sobre o que eu chamo de escola tradicional também, sobre a escola subliminar, que se relaciona com o currículo oculto, quase um currículo oculto, uma mensagem subliminar da escola. E falarei finalmente sobre o etno dos excluídos e os agentes de exclusão, e também de algumas ideias e posicionamentos que a gente já vem falando aqui, já no Vem Humanista, já com muita frequência, que são bem mais esperançosos, tá bom? Então vamos falar. Bom, lá no evento Vem Brasil, eu falei sobre como a matemática era vista no senso comum. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, só para caso você não tenha assistido a minha fala no Vem Brasil mais cedo nesse ano, mas falar sobre como que as pessoas, assim, de modo geral, eu estou pensando agora no senso comum e penso em matemática no sentido realmente da matemática escolar, da matemática acadêmica de uma certa maneira. Como as pessoas veem matemática? Entendem o que é, representam, enfim. Então o que eu fiz? O que eu fiz foi, de uma certa maneira, terceirizar essa minha busca, né? Essa minha pesquisa, e eu usei mecanismos de busca do Google, do Bing, várias ferramentas de procura. Eu coloquei matemática e pedi para ver as imagens que esses mecanismos de busca me devolveriam. E, na verdade, aquelas imagens que mais aparecessem, ou na ordem, né, que elas fossem apresentadas, de uma certa maneira revelaria alguma preferência, de modo geral, quando ela é mais escolhida, quando ela é mais clicada, ela é mais apreciada, é julgada mais representativa, enfim. Então, eu queria compartilhar com vocês, só falei no Vem Brasil, tá? Eu queria compartilhar com vocês as imagens que vieram. Inicialmente vieram coisas assim, olha, quadros cheios de fórmulas, repletos, não havia espaço para nada. Sabe, equações, fórmulas, um monte de quadros repletos de coisas. Nem espaço para um jogo da velha tinha. Um negócio assim realmente impressionante. E muitas imagens assim vieram. E eu fiquei muito em choque, muito preocupado, porque eu falei assim, caramba, não aparecem pessoas, sabe, nem alguém escrevendo assim, você tinha que descer só lá na frente que as pessoas apareceram. As primeiras imagens que surgiram para mim foram a de objetos e de representações absolutamente inumanas, assim, desconectadas da presença, assim, desconectada de contextos culturais, totalmente em torno da imagem, da fórmula, da coisa, dos objetos matemáticos, né? Essa visão substantiva, árida da matemática é o que veio em primeiro lugar. Onde estão as pessoas? Né? Aí quando começou a aparecer gente, aparecia assim, olha, aparecia assim, ó, frustrado, desesperado, sofrendo. Quer dizer, é como se as pessoas quando surgem, elas surgem em um contexto como se a matemática estivesse praticando uma desumanidade, provocando e causando sofrimento. Né? Uma hora começou a aparecer coisas desse tipo. Um rapaz com uma capa vermelha de super-herói, mão no queixo, assim, olhar 43, meio pernóstico, arrogante. Eu sei matemática, eu sou um super-herói, sabe?
É como se a matemática, em um primeiro momento, está ligada às coisas, esvaziada das pessoas. Quando aparecem pessoas, aparecem sofrendo ou super pessoas. Era como se o senso comum ficasse se alternando entre uma dimensão de inumanidade, uma dimensão de desumanidade e a uma terceira de superhumanidade, do super-herói. Uma hora apareceu uma menina com óculos de grau, cara de gênio, jaleco branco. Um monte de gente com óculos de grau. Um monte. Todo mundo com óculos. Como se a inteligência ou fazer matemática é inteligente. Inteligente usa óculos. Então, enfim. E aí, esse foi um primeiro ponto. E aí, o que eu quero colocar é que essa percepção da matemática de coisa para poucos, ou para gênios, ou para o que causa sofrimento em um monte de gente, isso vem de algum lugar. Isso vem de algum lugar. Então, eu vou agora falar um pouco sobre uma filosofia que é a mais popular na matemática, de um modo geral, desde a antiguidade até hoje na escola, é a mais popular, que é a filosofia platônica da matemática. Eu vou falar sobre isso agora. Vejam, é muito importante eu sublinhar que, de maneira alguma, eu estou dizendo que você ter uma percepção platônica da matemática implica em ter uma relação de exclusão ou de dominação na matemática. Eu não estou dizendo. O que eu entendo, sim, é que há uma correlação entre as pessoas que percebem os objetos matemáticos de uma maneira completamente desconectada da humanidade com aquelas que promovem certas práticas na escola e na universidade que eu julgo serem inadequadas. Eu vou entrar em detalhes nisso mais adiante. Mas eu não vou fazer uma discussão sobre as filosofias da matemática, eu queria apenas pontuar um pouco algumas questões em torno da filosofia platônica da matemática. Então, a filosofia platônica da matemática defende um entendimento de que há um mundo de conhecimento que é externo à humanidade, o mundo da verdade. A matemática está lá, é um mundo perfeito. Tudo já está lá. Tudo já é como sempre foi. E como sempre será. Não muda. Tudo já está posto, dado. Quase que uma realidade realmente ideal. Já está lá em algum lugar. Né? Então, tem um quadro que ilustra muito essa questão de maneira bastante interessante. Foi pintada por Rafael Sanzio no início do século XVI, chama-se A Escola de Atenas. É um quadro que traz um monte de gente, várias pessoas, assim, um monte. Isso aqui é só o centro do quadro, mas tem muito mais gente no quadro, sabe? E assim, essas pessoas todas são pensadores, são filósofos, matemáticos. Então, Arquimedes está ali, Euclides, está Pitágoras, Tales, Heráclito, Platão, Aristóteles, Sócrates, o próprio Rafael está lá, Hipátia. É como se todas essas pessoas que viveram nas mais diferentes épocas, desde a antiguidade, compartilhassem um espaço, quase que uma homenagem a todo o conhecimento pagão acumulado até o início do século XVI. E no centro desse quadro tem lá o Platão com a sua túnica vermelha apontando para cima, assim. Esse apontando para cima é para lá, aquele mundo da verdade que eu falei, sabe? A matemática está lá. E à esquerda do Platão e à direita de quem olha a imagem tem um sujeito com uma túnica azul, com a mão assim, olha. Aristóteles está segurando um livro que é a Ética a Nicômaco, um livro que fala das virtudes, fala da felicidade, fala da conexão com as coisas que a gente faz, fala da ética do meio termo. Muito interessante. Mas as coisas de cá, da vida, do sensível. Platão não, joga lá para cima a bola. A matemática está lá. Ela não está muito dentro do sensível, ela está lá. Bom,
isso tem algumas implicações. Antes da gente chegar nelas, o Platão aponta para cima, para essa realidade. Ó, está lá, um mundo cheio das formas, das relações, as formas matemáticas também. Então, tá tudo lá. O nosso papel aqui seria o quê? Nós refletirmos, estudarmos, pensarmos, a chegarmos até. E esses atos de reflexão seriam atos de aproximação dessa realidade ideal. Então, quando a gente pensa, a gente começa a fazer matemática, na verdade, a gente não está lidando com os objetos perfeitos. A gente não está lidando com esses objetos em si. A gente está promovendo adaptações, reduções, compreensões nossas acerca de uma realidade que é totalmente externa. E aí, quando a gente faz esse nosso trabalho, tem essa nossa percepção, essa transcendência, essa descrição, ela é devolvida para a sociedade. Bom, essa é a percepção que coloca a matemática antes da cultura, antes das pessoas, que entende a matemática como sendo uma só. Um único corpo de conhecimento verdadeiro e eterno, desde sempre. Isso provoca uma resposta. Essa onipresença da matemática única provoca uma resposta muito indesejável, que eu chamo de despersonalização. Na despersonalização acontece algo interessante. Você tem um entendimento de que a matemática é única e é externa à humanidade completamente. Ela não depende da gente. A gente não vai conectá-la diretamente. Ela não nasceu no meio de nós. Não tem aquela significação orgânica de algo que foi construído pela gente. E ao mesmo tempo, a contramão disso, dessa dificuldade de se significar, é a dificuldade de que nós utilizemos a matemática para nos identificar. Nesse sentido, a matemática, para a gente, é como se fosse uma coisa que é igual para todo mundo. Então, é como se não houvesse diferença da matemática de João para a matemática de Maria. Para essa matemática, somos todos iguais, no sentido de despersonificados. Essa despersonalização, essa desconexão, na verdade, da humanidade, ela acaba evocando tons de neutralidade. Eu vou falar um pouco sobre isso agora. Objetos matemáticos sempre foram e serão como são. Eles são eternos, eles não mudam, não há mudança. Para o olhar conservador, o platonismo é a Disneylândia. Então, se os objetos matemáticos eles não mudam, que história eles teriam se eles não mudam? Eles sempre existiram, então não há história nesse mundo ideal. Normalmente, o que há é uma história de como que essa realidade ideal foi abordada ao longo da humanidade, da história da humanidade. Então, não havendo conexões com a humanidade, fica mais difícil da gente significar esses objetos. Ou até de utilizá-los, como eu disse há pouco, para nos conferir identidade. Objetos insignificados e insignificantes. Essa despersonificação ou despersonalização, como resposta à onipresença, se dá nesses termos. A matemática platônica é uma única matemática, que está lá e é a mesma para todos. Fim. Mas há um custo nisso. E é um custo, em um certo sentido, bastante contraditório. Porque o custo cobrado para que ser uma matemática única, a mesma para todos, é justamente ser de ninguém. A matemática platônica, ela é uma matemática externa que não depende da gente, que é igual para todo mundo. Diante dela, somos todos despersonificados, despersonalizados. E o preço que ela cobra é justamente esse, ser de ninguém. Então essa objetividade absoluta que a matemática platônica traz divulga uma neutralidade.
Ela não depende de ninguém, o que quer que eu faça, ela não se move, ela é neutra diante de mim. E essa é a metáfora pronta, uma metáfora ontológica para aqueles que são entusiastas da tragédia que recentemente chamaram de escola sem partido. Um ponto importante que eu quero falar é sobre a fantasia. Porque quando eu imagino a matemática lá, é algo que já nos remete ao ficto, mais ao ficto do que ao facto. Essa visão a priori da matemática e essa carência que decorre das atribuições de significado aos objetos matemáticos acabaram conferindo às abordagens lúdicas que a gente usa em sala de aula, talvez uma das únicas maneiras da gente proporcionar aos estudantes algum tipo de conexão com o objeto matemático. Porque cultural não vai ser. Ele não nasce entre nós, o objeto matemático. Então, qual vínculo um estudante pode ter com o objeto matemático? Prazer, divertimento, o raciocínio. Ou seja, essa visão a priorista da matemática e essa dificuldade em atribuir significados e conexões vindas de nós deixou como uma das poucas saídas a questão do lúdico, que eu acho que é fundamental. Veja, isso não é uma crítica ao lúdico. O que eu quero dizer é que houve, em algum momento, ainda que na melhor das intenções, uma sobrevalorização desse ficto, dessa fantasia, né, diante dessa indisposição e intolerância de se reconhecer as texturas culturais inerentes aos objetos matemáticos. A gente sobrevalorizou os aspectos ficcionais da matemática para gerar vínculo com os estudantes. E aí ganharam espaço, muito espaço, visões fantasiosas da matemática escolar. De maneira abreviada, eu chamo de disneyficação da matemática escolar. Eu sei que é um nome horrível, mas eu confesso que é como eu chamo. Disneyficação. Essa disneyficação está presente em boa parte dos conteúdos digitais sobre matemática, que são consumidos nas plataformas digitais e divulgam superficialidades e problemas banais, totalmente periféricos, bobos mesmo, sabe? E de interesse provisório. Quebra-cucas, tolos, tão tolos. Exemplos da disneyficação da matemática é essa fixação pela Mona Lisa, pela espiral do número de ouro, pelo Pantenão, pelo Partenão, pela espiral, o retângulo áureo, o número de ouro, o girassol, o sistema de frutas, 3 maçãs, vezes no seu, o caramujo, o caracol. Quantas vezes, digam para mim, quantas vezes vocês já viram esse tipo de coisa? Veja, eu não estou dizendo que isso não é legal, que não é interessante, ou nada disso. O que eu estou dizendo é apenas a massificação desse tipo de objeto na questão da divulgação da matemática. Nos livros didáticos, nos sites, nas palestras do tipo a matemática está em todo lugar, não há uma palestra que resista a um bom caramujo. Isso é pop, queridos. É pop. Pop, pop, pop. Né? Então, isso é um ponto para a gente pensar. Né? Então, agora eu queria falar sobre algumas implicações dessas visões que eu falei sobre o ensino, a avaliação e a aprendizagem no que se refere ao meu entendimento de escola tradicional. Tá bem? Há uma inversão de ordens e prioridades brutal na escola tradicional. Eu quero falar sobre isso agora. A matemática, então, externa à humanidade, do lado de fora, ela é anterior a tudo, essa matemática platônica ideal, né? Ela está fora da escola. A escola certamente vem depois, né? A escola vem depois dessa matemática ideal, certamente. Ou seja, a matemática ela vem apenas de fora para dentro. Esse é o entendimento que se tem quando você entende que só há matemática de uma maneira ideal e externa, a matemática vem de fora para dentro. Então, esse é
o entendimento, são algumas consequências, né? Quer dizer, a escola recebe matemática, ela não faz matemática, ela recebe. E aí os professores e materiais didáticos são os canais e as antenas de comunicação entre o exterior e o interior. São eles que trazem, os livros didáticos que trazem, mostram os sólidos geométricos. Aí depois que mostram os sólidos geométricos, mostram a oca, a pirâmide e outras estruturas e prédios. Então você mostra, olha, isso é um sólido geométrico, isso é uma pirâmide, isso é um prisma. Olha, isso aqui é um prisma triangular. Ah, que legal. Isso é antes. Aí depois você começa a mostrar figuras e você fala, viu? A matemática está em todo lugar. Ou seja, as pirâmides do Egito são domínios de aplicação de uma matemática anterior. Assim como a casa dos índios, assim como a construção de outras estruturas. Isso é falso. A tradição escolar e ensino, algumas palavras. O foco é no professor. Aí você fala, pô, Matias, é ensino. Claro que o foco é no professor. Não, é no professor como ser falante, a referência, o dono do saber. É a sobrevalorização do ensino diante da aprendizagem. Um professor, quando ele ensina, ele tem que pensar no estudante e não no que ele faz. É isso que eu estou dizendo. Na escola, muitas vezes os professores pensam no que fazem, não pensam no estudante. A estrela da escola é o estudante, não o professor. Nenhum ensino é bom se o estudante não aprende. O que credencia um bom professor, um bom ensino, uma metodologia adequada em determinada situação é a aprendizagem. A gente ainda vive o paradigma moderno, lá que nasceu no século XVI, sabe? Com Comênios, Ramos, e até no século XVII com Descartes, no discurso do método. Essa organização toda que há na escola vem de lá. O professor, como eu disse, é o detentor do conhecimento. O professor de matemática, então, nossa, é o detentor do conhecimento que é o sabedor da perfeição. Nossa, ele é Deus, né? Então, muitas vezes, essa visão é levada ao extremo e o professor de matemática ganha um status diferenciado nas escolas. Digam para mim aí se isso é verdade. Em muitas escolas isso acontece. Não acontece em todas. Eu não estou dizendo que é assim em todas. Eu estou falando de senso comum, de modo geral, de média. São entendimentos que têm muito espaço. Na universidade, o Deus é a vaidade, é o poder. O pós-doutor, senhor doutor, que assedia moralmente os estudantes porque foram mal em uma prova ou porque tiraram uma nota ruim. Falam mal com os funcionários porque têm um grande título. Se julgam as estrelas da universidade. É muito triste. A tradição escolar e ensino, no que se refere aos materiais didáticos, assim, diante dessa despersonificação, ensinar bem para muitos professores tem a ver com o conhecimento de matemática que ele tem e com a metodologia de ensino utilizada. Isso se reflete muito no perfil dos nossos cursos de licenciatura. Ainda, a maioria com pequenas modificações do velho 3+1. Fala-se do conteúdo. Os cursos de licenciatura ensinam conteúdo matemático ao professor e algumas metodologias de ensino. Alguns falam de metodologias ativas em algum momento, tecnologias, vamos ao GeoGebra. No entanto, o ponto é a sensibilidade que a gente deve ter ao outro e a aprendizagem. Esse é o grande centro. Os materiais didáticos, normalmente, eles propõem problemas, quase sempre, apenas após a apresentação dos objetos matemáticos, e sempre como domínios de aplicação. Você dá a teoria no livro, define os objetos como se eles tivessem caído do céu, estatelado no papel. E aí você, em seguida, coloca os exercícios. E esses exercícios, que a gente chama de problemas, não são problemas reais.
Eles são problemas falsificados e arquitetados para serem resolvidos ou de resolução factível, possível, pelas estratégias que foram recém-construídas pelo livro. Os problemas presentes nos livros didáticos não são problemas reais. São problemas, em geral, grosseiramente simplificados para serem abordáveis por meio das estratégias que a escola acabou de ensinar. Então há uma indisponibilidade, uma indisposição de considerar problemas reais da cultura que se colocam no bairro, no meio da escola. A gente perde a oportunidade de entender, por exemplo, que saber delimitar um problema e escolher o que atacar e o que estudar é uma parte tão importante quanto saber resolver um problema. Problema na escola é um produto da arquitetura do viável. E esse viável, infelizmente, cada vez mais se aproxima do que é cobrado nos testes em larga escala. Infelizmente. A tradição escolar em avaliação. Isso é um ponto para mim muito importante, porque normalmente a gente fala de ensino e aprendizagem, e eu entendo que a avaliação é um componente do ato pedagógico. Ensino, avaliação e aprendizagem. Em um grande bloco. Avaliar na escola tradicional se configura como uma resposta às ações de ensino, em vez de como um processo mediador da construção de aprendizagens. A gente, em geral, é quase uma prestação de contas aquilo que foi ensinado, né? E a gente não usa muito como um processo de feedback, de retorno, de formação. Uma avaliação não dá aprendizagem, mas para a aprendizagem. O ato de avaliar na escola é confundido com examinar. A avaliação é sinônimo de prova. Provas são instrumentos que se dão e seguem vieses depreciativos, hierarquizantes e classificatórios. João tirou 2. E é lento, é fraquinho. Ah, fulano tirou 7. E ele é bom. O outro tirou 5,5. E é esforçado. A prova virou um instrumento de classificação e não um instrumento aonde o fim é que o estudante mobilize livremente e manifeste seus saberes e seja bem acolhido pelo professor, que vai ver no erro os pontos de conexão e de aproximação desse estudante. Provas são controles do andamento do fluxo escolar e das relações entre ensino e aprendizagem. É o que determina o andamento da escola, a semana de provas. Triste demais isso. A gente usa ainda, no controle de andamento do fluxo escolar, a prova como uma ameaça. Vocês estão conversando, é? Aham. Olha, semana que vem é semana de prova. Quero ver vocês riem depois. Ou seja, o que eu estou falando é, a prova é o instrumento que eu uso para ameaçá-los. Essa é a mensagem subliminar. Provas sinalizam que todos devem aprender as mesmas coisas no mesmo ritmo, em um mesmo tempo pré-determinado. A primeira prova é dia 14, igual para todo mundo. Todo mundo, espera-se que todos aprendam as mesmas coisas até lá. E, curiosamente, vai valer apenas essa manifestação ocorrida durante a aplicação da prova. A avaliação virou medição, e a medida é a nota. Você mede o sujeito e classifica o sujeito pela nota. Tão confiável, nossa, tão válida. Reflete as qualidades do estudante medido sempre. Se tirou 10 é gênio, se tirou 2 é burro, é fraco, vai fazer humanas. Então esse é o contexto relacional que permeia o contexto de avaliação na escola tradicional. E a questão é como que isso se relaciona com as perspectivas da matemática, essa realidade matemática desconectada das pessoas. Como
como que esses elementos matemáticos são trazidos para a prova, para compor uma experiência de formação do indivíduo para a cidadania. Como? Esse é o grande ponto. A nota é o principal agente da retórica entre estudantes, famílias, professores, gestores e educadores. E aí, tirou quanto? Olha, tem que estudar, hein? Tirou 2, hein? Ó, olha só. Puxa, que que trabalho lindo que você fez na feira de ciências. Qual foi a sua nota? Então isso é uma fixação. É um ponto, quase um fetiche dos estudantes, professores, escolas, famílias e sistemas educacionais de modo geral. Os próprios sistemas medem a sua qualidade pelo desempenho em provas em larga escala. A consideração da média para cálculo de nota, nesse processo doido que eu estou falando aqui, ele reforça a questão da despersonificação, da despersonalização dos estudantes. Avaliar tem a ver com trajetória. Avaliar é filme, não é foto. Então você faz 2 provas. Uma mais a outra divide com 2. Divide por 2, essa é a média. Nesse sentido, 10 e 4 é média 7. 4 e 10 também. Não há diferença na média. E se eu simplesmente considero a média e delego a média o entendimento de valor, que avaliação chula eu estou fazendo? Queridos, vocês concordam comigo que 4 e 10, em termos de trajetória, de evolução, de construção, é completamente diferente de 10 e 4? Na UF, há uns períodos atrás, um estudante meu, eu vou simplificar um pouco a situação, porque não eram 2 provas, eram várias notas, mas enfim, não importa. Chegou num ponto em que eu tinha 2 notas. A escola, a universidade precisava dessas notas, eu tinha que lançar. Então, ok, gerei notas. Tirou 4 e 10. Aí eu cheguei e dei 10 para ele no final. Ele falou para mim: pô, Matias, é 7, você se enganou. Tô ouvindo falar com você, te agradeço muito, adorei o curso e tal. Mas eu fiquei com 7, não com 10. Aí eu falei com ele: rapaz, a segunda prova você tirou 10. A segunda prova tinha toda a matéria da primeira, mais um monte de coisa. E você me convenceu plenamente que você aprendeu tudo que eu queria que você aprendesse. Estou plenamente convencido disso. Por que eu não vou te dar 10? Por quê? Eu preciso te punir por uma experiência que se deu lá em abril, quando você ainda estava construindo as coisas, estava aprendendo? Por que eu preciso te punir pelo passado? Se o meu entendimento de professor é proporcionar uma experiência que você consiga construir saberes. E você construiu, você demonstrou para mim. Eu estou convencido, é 10, querido. Vai com Deus, é 10. As relações de ensino e aprendizagem são pautadas por normas. Escola e universidade são ambientes normativos, cheios de normas. E é incrível como que a gente tem o hábito de classificar os estudantes de acordo com as suas capacidades de atendê-las. Então eu pergunto, no que se refere à matemática, a vocês, qual o tipo de classificação que a gente usa junto aos estudantes? Digam para mim, quais são os adjetivos que vocês usam para classificarem seus estudantes? Ou quais foram os adjetivos que usaram com vocês para classificarem? A questão dos erros. Os erros na escola e na universidade são indesejáveis e devem ser evitados. Erros, quando ocorrem, devem ser punidos. É o tapinha na mão. Não faz assim, menino. É constrangedor. Erros são oportunidades. É uma clara manifestação explícita do ponto que o professor deve atuar. Fundamental. Erro não é algo a ser punido, é ser aproveitado. O erro, na escola tradicional, aponta o fim do processo avaliativo. E muitas vezes,
acaba sendo o último evento que acontece antes do professor dar seu julgamento e bater o seu martelo. Paf! Você perdeu 2 pontos. Errou. E muitos professores acham que avaliaram. No ato de punição, de retiradas do ponto, esse foi o ato avaliativo. Quando o ato avaliativo seria justamente dar o feedback, de chamar o estudante para conversar e mostrar para ele quais foram os erros que ele cometeu. E se ele aprender, não tira ponto nenhum. Qual é a sua função, professor, em uma prova? É saber se ele é capaz de saber aquilo às 11h58, quando ele entrega a prova, ou ele aprender. A aprendizagem, agora, a tradição da escola e da universidade falar de aprendizagem é uma tradição constrangedora, eu diria, porque quase não se fala em aprendizagem na escola. A aprendizagem está no estudante, o foco é sempre no ensino. A estrela da escola e da universidade, infelizmente, não é o estudante, é o professor. Então fala-se muito pouco de aprendizagem. A aprendizagem está nos estudantes. E ainda que seja ela que credencie as iniciativas de ensino, como bem-sucedidas ou não, a gente não fala, porque está nos estudantes. Tem a ver com a psicologia, com a história de vida. Coisas que a escola fala que são de pedagogo. Principalmente os matemáticos. Acham que essas coisas são coisas de gente de humanas. Isso é coisa de pedagogo. Essa turma que sofre o mal de não ter objetividade. Preconceitos horrendos que precisam ser combatidos. Esse momento, quando a gente entende que a aprendizagem é uma coisa para quem tem inteligência, quem tem dom, quem tem talento inato, para matemática é isso. Aprender matemática é para quem tem inteligência, para quem tem dom. Quando a gente fala isso, a gente está sendo profundamente elitista. A aprendizagem vem sendo certificada e até identificada na escola pelo bom desempenho em provas. Como se elas fossem realmente capazes de revelarem o que os estudantes vivem, sentem. A gente precisa de outros instrumentos, mais ricos, mais poderosos, mais sensíveis às pessoas, mais extenso, menos locais. Na escola tradicional, aprender é um ato passivo, não é um ato ativo. O estudante ouve o monólogo do professor. Isso é Ramos, isso é século XVI. Não aprender matemática. Como a gente explica para o matemático platônico que um estudante não aprendeu matemática? Que ele foi incapaz de transcender ao mundo ideal da matemática? Não, o professor vai falar que ele não tem dom, ou que ele não tem base, ou que falta dedicação, que falta garra, que falta inteligência. A verdade é que quando o estudante não aprende matemática na escola, é sempre consequência de fatores externos ou culpa do próprio estudante. A universidade, então, é craque disso. O garoto passa no Enem com quase 900 de nota, entra numa universidade pública, é massacrado nos períodos iniciais, e a universidade vem com uma tremenda cara de pau falar que o estudante não tem base, não tem dedicação, não olha para o próprio umbigo, a senhora universidade. Tá certo? É muito triste. E aí, diante dessas imensas deformações, há as mensagens que se dão de forma subliminar, que não são explícitas. São mensagens que se dão em um nível mais baixo, que não são implícitas, são subliminares. Essas mensagens é o que eu chamo de escola subliminar. Coisas do tipo, a matemática tem nada a ver com você, com a sua cultura ou com seus pares, entendeu? Quando você entende que a matemática é externa, que não depende da gente, que é anterior à humanidade e tudo mais, o que a gente está dizendo de forma subliminar é que ela tem nada a ver comigo, com a minha cultura ou com os meus pares. Opõe exato e humano.
A matemática exata, perfeita, externa à humanidade. Então essa baboseira de eu faço matemática, logo odeio literatura. Eu faço matemática, logo eu odeio música. Eu fiz letras, portanto sou péssimo em cálculos matemáticos. Sou horrível no cálculo mental. Isso é bobagem. Isso são preconceitos. Toda ciência é humana, inclusive a matemática. Na verdade, o que a gente tem que discutir é o sentido de exato, culturalmente falando, historicamente falando. O exato europeu do século XVIII é o mesmo exato nosso hoje? As aulas de matemática são eventos de descrição ou de aplicação de entidades cuja existência é injustificável. São coisas que literalmente caem do céu. Caem do céu como sombras. Matemática é um templo de certezas e maniqueísmos, certo ou errado, inteligente ou burro. É isso que a gente está dizendo de mensagem subliminar para os estudantes. Olha, cara, a matemática é aquilo ali, cara. Ou é ou não é, mesmo. Ou é ou não é. É certo ou errado. Então, diante disso, quando o estudante falha, a mensagem subliminar que se dá a ele é que ou a culpa é dele, ou daquilo que ele não viveu ou não soube viver. Estudar matemática, a mensagem subliminar que se dá é que ele vai ser posto à prova o tempo todo. Ele vai ser testado, colocado na frente de um paredão, inteligente ou não. Aprender matemática é bom desempenho em prova. E isso daí, essa tragédia, né, ela é vizinha dessa. Ir bem na prova é ser inteligente. E essa, por sua vez, é vizinha dessa. Ir mal na prova significa que a matemática não é para você. Já pensou em fazer humanas? Então esses são os lados da moeda do maniqueísmo. Quando você tem apenas dois estados do sim e não, sim é não não, e não é não sim. Não ser um é ser o outro. E essa é uma tragédia que se coloca em quase tudo em torno da matemática. E aí, como a matemática tem a ver com ir bem na prova e ser inteligente, etc e tal, o slogan que ganhou força, e eu tenho certeza que todos vocês já ouviram, todos vocês que estão me ouvindo agora já ouviram essa frase. Não é eu acho que todos ou talvez. Não, todos ouviram isso. Matemática é exercício. Ou seja, a matemática é uma questão de exercitar. Exercitar o quê? Situações que podem se repetir na prova. Então, se a relação estabelecida em sala de aula, na escola, é de reprodução, baseada em provas, e a prova é um instrumento que vai medir a capacidade do estudante reproduzir, portanto, matemática é exercício. E esse slogan funciona muito bem. E aí o outro lado da moeda é errar é humanas. É trágico. O jogo de significados e as consequências das considerações culturais e filosóficas em torno da matemática. O engajamento mercantilizado. Vai valer ponto, professor? Quantos professores reclamam disso? Um monte reclama disso. Né? Que os estudantes só se engajam quando vale ponto. Mas foi a gente que ensinou. Essa é a mensagem subliminar quando você fala que só o que vale na prova é a nota. E ir bem na escola é ir bem na prova. Então a gente tá, na verdade, a mensagem subliminar que a gente dá é que a gente age de maneira excludente, deformativa e corrupta. A gente ensina a exclusão, a gente ensina a deformação e a gente ensina a corrupção na escola, a passos largos. Portanto, o que eu quero dizer para vocês é que essa desconexão abissal que se dá como resposta à desconsideração das pessoas, das suas experiências, das suas culturas, dos seus etnos, das suas referências, da sua história, isso gerou
um grupo imenso de pessoas que evadiram a escola ou que sobreviveram à escola e têm uma péssima relação com a matemática. Eu não estou falando agora de outras etnomatemáticas. Eu estou falando agora da matemática escolar mesmo. Estou falando dessa etnomatemática. Dessa forma que, culturalmente, em quase todas as escolas, nós estamos trabalhando. E a resposta que, na criação de um outro grupo cultural em relação à matemática, que é o etno dos excluídos. Esse é o grande ponto que eu quero falar com vocês. O etno dos excluídos é composto por quem? Quem é esse enorme grupo que compartilha entendimentos e práticas culturais em torno da matemática? Compartilham mesmo, é um grupo imenso. São aqueles que sucumbem na escola e na universidade diante da desconsideração acerca de quem são, do que sonham, de onde vêm e do que já sabem. Aqueles que não veem conexões entre matemática escolar e a vida, nem tampouco motivos para aprenderem algo que apenas os põe à prova. E situa qualquer falha eventual como uma falha dele, uma falha no ser. Não há quem resista a isso. Não há quem resista. Aqueles que não gostam da música das esferas, do Mickey, do Pateta, e optaram por buscar a vida real em outros cantos. Não quer ficar fazendo meme, quebra-cuca de matemática, que não suporta isso, que é uma tolice inútil. Vamos ler coisas relevantes. Aqueles que acreditam em alguns slogans, muitos, digam aí para mim, vocês conhecem várias pessoas que acreditam nisso que eu vou falar agora. A matemática é exata e perfeita. O talento para matemática é inato. A matemática é razão, emoção, e isso é para pedagogo. Emoção é coisa de pedagogo. Gente, a arrogância dos matemáticos é tão grande e chula e baixa que a gente não entende que aquilo que nos mantém matemáticos inseridos, suportando o trato dentro de um problema matemático é a emoção. Qualquer razão nasce da emoção e vive de sua morte. Matemática desenvolve o raciocínio. Claro que desenvolve. Desenvolve o raciocínio matemático. Falar com pessoas, ler uma poesia, tocar um instrumento, também desenvolve o raciocínio. A gente fala do ato mental como se houvesse apenas um, o lógico, dedutivo, matemático. Volta a falar, arrogância. Você gosta de matemática? Ah, então odeia filosofia. Ou seja, essa oposição entre exato e humano criou um abismo, até dentro das próprias universidades, de relação entre a formação e o desenvolvimento profissional de colegas da área de exatas e colegas da área de humanas. Há uma fratura imensa entre as duas formações. Quem trabalha em etnomatemática, dentro de uma universidade, vê isso. Vê a dificuldade de comunicação entre os pares. Essa é uma dificuldade que não é individual, ela é construída culturalmente pela própria escola e pela universidade. O etno dos excluídos é composto também por aqueles que sentem estranhamentos, acham estranho quando vem, por exemplo, um músico que é matemático. Alguém que está no meio da fratura, sabe? Um poeta que é matemático. Ou algum processo de avaliação em que é solicitado que ele se autoavalie. Olha. Ou, até mesmo, talvez ache inconcebível, né, ele viver um momento amoroso de aprendizagem matemática em meio a um projeto transdisciplinar contra o racismo, ou sobre o bairro em que vive. Oi? Isso é muito estranho. Essas pessoas foram excluídas ou se auto-excluíram da possibilidade de serem felizes ou de serem plenos enquanto cidadãos por meio de práticas que são fundamentais.
e que são vividas em todas as culturas, não por meio dos mesmos objetos, mas por compartilharem desejos, sonhos, vontades e terem objetivos, resolverem problemas. O etno dos excluídos é formado também por aqueles que desistem, porque não suportam o peso das autoimagens que construíram durante a matemática escolar e a vida na escola. Não suportam, sabe? Sentem-se, eu sou tão burro, então não é para mim, eu largo lápis. Aqueles que largam lápis dizem que matemática não é para mim, que fogem de qualquer coisa que envolva números, né? E por isso acabam deixando de estar em posição de tomarem decisões de forma plena, decisões importantes, envolvendo cidadania, a plenitude da cidadania democrática. Então, estudantes que foram assediados moralmente na universidade e que são levados a evadirem seu curso achando que fizeram a escolha errada. Estudantes que foram chamados de burro pelo professor, né, que foram tratados dentro da universidade como seres genéricos possuidores de um CR. Um número que mede a qualidade da trajetória deles dentro da universidade. E aí há os agentes de exclusão, que muitas vezes são algumas pessoas que sobrevivem aos quadros de maniqueísmo, do certo e do errado, do exato e do humano, né? E que por terem tido resistência emocional, ou então sentido afinidades, né? Ou até encontrado um motivo, sei lá, para construírem autoimagens positivas nessa maluquice toda, eles vão reproduzir esse modelo que viveram. Vão reproduzir. E será muito difícil fazer com que eles mudem a forma de eles perceberem a matemática. Porque talvez por vaidade ou até ego, né, eles tenham um apego pelos palcos das suas vitórias, que se dão naquele contexto, que eles teriam que negar. Eu ralei e venci, vai ter que ralar também. Esse é o papo que a gente ouve. Eu quero falar agora de esperança. Vamos falar de coisa boa. Até botei azulzinho para dar uma mudança nas coisas. A cultura e a inclusão escolar, ela pode mudar esse quadro tão tenebroso. Então, primeiro, a questão da consideração da matemática cultural, a filosofia humanista da matemática, a etnomatemática, que considera a natureza, a realidade matemática como essencialmente cultural. Matemáticas brotam da vida sociocultural, brotam dos desejos compartilhados. Essas substantivações pelos verbos compartilhados, as práticas. Que se invertam as setas, queridos. Aquela matemática externa que vem de fora para dentro tem que também ter setinha para fora. Os livros didáticos continuam do lado de fora. Eles continuam a ter setinha para dentro da escola. Tem teste em larga escala. Continua a ter setinha de fora para dentro. Mas tem que ter setinha de dentro da escola para fora. E quando eu falo nisso, eu não falo na escola, do prédio. Porque dentro da escola está o bairro, a comunidade, as pessoas estão dentro da escola. O currículo emerge da escola. É de fora, é de dentro para fora. É de dentro para fora. A escola humanista é assim. As pessoas estão dentro. O bairro, a comunidade, a cultura está dentro. Então, tem matemática que brota de dentro da escola. A escola, enquanto instituição sociocultural, representativa da dimensão sociocultural, dela brota a matemática. Isso tem que ser considerado de dentro, estão dentro da escola. A escola humanista, ela vê nas diferenças elementos que garantem a fidelidade, a aproximação ética, solidária e respeitosa. Não tem despersonalização, não tem. É viva a diferença, é o apego pela diferença, é a consideração, é mais do que um reconhecimento, né? É a utilização da diferença para a efetiva aproximação fiel, ética, solidária e respeitosa
na construção do sujeito para a cidadania democrática e planetária. O foco da escola humanista está nos indivíduos e na reflexão crítica acerca dos fluxos de poder que permeiam os grupos socioculturais. A avaliação de aprendizagem no olhar humanista. A gente tem que entender, a avaliação é um centro de exclusão dentro da escola e da universidade. Talvez seja o maior motivo de exclusão e de construção de horror e de autoimagens falidas e falsas dos estudantes. A avaliação de aprendizagem na filosofia humanista da matemática, a avaliação de aprendizagem é um processo transdisciplinar, analítico e qualitativo. Então não tem a ver com disciplina, com matemática, é algo que vai além da questão das disciplinas. É analítico porque você investiga partes e pequenos pedaços, mas tem uma síntese. É o ir e vir entre a parte e o todo. E é qualitativo. Não é necessariamente quantitativo. E se dá sobre a construção de saberes. Na verdade, o seu fim não é dar nota, é promover reflexões permanentes que revisam e contextualizam a construção de saberes à luz da formação ética do indivíduo para a cidadania. Por isso, os parâmetros das avaliações de aprendizagem devem considerar as diferenças e as subjetividades dos envolvidos, como elementos de aproximação, construção de vínculos e apreciação. Apreciação, carinho. Carinho. Assim como devem considerar os acordos e objetivos tacitamente ou formalmente compartilhados do meio sociocultural. Avaliar é um ato de inclusão, não é um ato de classificação. Essas são as 9 premissas fundamentais que eu considero da avaliação de aprendizagem inclusiva. Estudantes são indivíduos singulares e heterogêneos. Sempre. Eu considero isso de partida. Primeira. Despersonalização, despersonificação? Não. As especificidades de cada estudante configuram elementos de aproximação e vínculos com o processo avaliativo, não impedimento ou dificultador. Saberes prévios dos estudantes são valorizados, saberes culturais trazidos, né, saberes da vida, saberes familiares, saberes profissionais. Erros não são reflexos do não saber, mas sim saberes que carecem de revisitação, de análise, de crítica, refutação. Nesse sentido, o professor ele gera e gere conflitos. Ele percebe o erro e usa o erro para mediar conflitos e garantir que esses conflitos sejam formativos, construam entendimentos e critiquem aqueles saberes que precisam de refutação. Erros são oportunidades fundamentais para a atuação dos professores, eventos reveladores, que não devem ser punidos apenas. Aproveitados. Esquece punido. Tem que ser aproveitado. Erros são inícios de ações pedagógicas formativas, jamais encerramentos dos vínculos com o processo avaliativo, ou meras justificativas para posicionamentos somativos desfavoráveis. E ele errou. Acabou, tira 2 pontos, acabou. É ruim, ele não sabe isso. Não é isso. Vem cá. O erro não é o motivo de dar tchau. É o motivo de dar oi. Vem cá. Erro é oi, não é tchau. Vem cá, conversa comigo, senta aqui. Deixa eu te mostrar. Vamos conversar. A avaliação tem sentido apreciativo, não comparativo, não classificatório. Você incentiva os estudantes em seu tempo. Você respeita. Você valoriza a conquista. Você dá carinho. Você não compara João com Maria. Não importa João a Maria. Importa João, o melhor João que João pode ser. A Maria é a melhor Maria que Maria pode ser. Isso é inclusão. Todos podem aprender. Esse é o etno dos excluídos. Era a minha fala. Algumas mensagens finais que eu quero colocar é que
A gente viu tantas etnomatemáticas aqui no Vem Humanistas, né? Tantas coisas, tantas. E eu falei de uma etnomatemática aqui muito restrita. Falei da matemática escolar. Mas de uma matemática que precisa de atenção. O entendimento etnomatemática sobre uma etnomatemática já tão cansada, mas um olhar sensível, um olhar cultural, um olhar esperançoso, porque há tanta exclusão, tanto extremo, tanto 8 ou 80. Você gosta de matemática? Amo. Você gosta de matemática? Cruz credo, odeio. Olha, a gente vai estar num caminho melhor quando houver um número maior de pessoas que achem matemática algo mais ou menos. Tipo geografia, sabe? Todo mundo acha mais ou menos. Isso não é preconceito, não. É um elogio à geografia. Porque ela é tão vida, mas tão vida, mas tão vida, que ela é comum. Está no meio de nós. Por isso as pessoas acham mais ou menos. Sabem, a matemática é chamada de rainha das ciências exatas. Pois bem, queridos, eu acho que a rainha das ciências exatas precisa ser deposta urgentemente e ter as suas finas mãos tão brancas de seda, sujas de todas as tintas. Talvez vocês entendam agora o motivo dessa imagem ser o centro do Vem Humanistas. Queridos, a minha fala chega ao fim agora. Eu agradeço muito vocês terem me ouvido. Eu peço apenas mais alguns poucos minutos a vocês. Eu vou passar um vídeo agora na sequência, que é na verdade, uma composição de vários vídeos que eu fiz para a Matemática Humanista, vários textos que eu escrevi, vários videotextos que eu produzi, sobre todas essas discussões que eu visitei hoje com vocês aqui em minha fala. O etno dos excluídos é o foco da matemática humanista. Não da filosofia humanista da matemática, mas desse meu programa. É o meu foco como educador. Eu quero essas pessoas, eu quero me aproximar dessas pessoas. Eu acredito que a gente pode subir a ladeira e resgatar uma escola sensível às pessoas. É isso. Espero que vocês gostem. Esse vídeo é dedicado aos fãs da matemática humanista. A gente se vê amanhã no debate. Um abraço para vocês. Tchau. Meu sonho é ser professora de matemática.
E o professor disse que quem me ensinará a ser professora é a escola e não a universidade. Na universidade é só matemática pura. 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 Eu não estou indo bem. Matemática não é pra mim. Eu não consigo me esquecer das pessoas que nutrem antipatias pela matemática. Por vezes até mesmo medo e sofrimento. Elas são muitas. Talvez a matemática as paralise em meio a um horror comparável àquele que vivemos em relação à pandemia. As pessoas que não desejam ter contato com a matemática acabam se privando de momentos fundamentais de suas vidas. Alguns deles pessoais, relacionados à tomada de decisões importantes. E outros, sociais, políticos, conectados à cidadania que democraticamente precisam exercer. Portanto, vivamos nossa admiração e amor pela matemática com todo calor, mas não deixemos de lado as pessoas que precisam domesticar os seus monstros. Para elas, talvez não seja apenas uma questão de fazer ou não algo que se gosta, mas sim de se viver experiências diante da plenitude em que devem ser vividas. Entre o pavor e o amor, há muita coisa. A matemática não é um monte de equações, não é algo apenas do cientista com cara de gênio que evoca os avanços da ciência do último biênio. Não é romance ou historinhas, mas é história, é sensação, é simetria, é inclusão. Ela é resposta a uma comoção, é cultura, divulgação, é livro, revista, é canção, é humildade. Entre a criação e a descoberta, a matemática é ambas, é incerteza sobre certezas, são certezas da incerteza. Não é produto do sim e do não, é fruto do meio e da crítica. É o que sobra. Como crianças, éramos mestres em improvisar. Navegávamos livremente pela atribuição e pelo deslocamento de significados e direções. E assim permanecemos, até o momento em que finalmente nos rendemos aos roteiros pré-estabelecidos, ensinados pela escola e pela vida adulta. Com nossos olhos de criança, devemos resistir e dizer que é hora de a escola se render às diferenças e prezar pelos momentos de adaptação reativa e improviso que a ela são tão necessários. Espaços de formação não devem conter trilhos. Educação é água. Trem? Não.